Olá, amigos do canal Marco 10 Clássico aqui do YouTube. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito ou está chegando pela primeira vez, fica o meu convite para que você se inscreva, dê o like no vídeo caso goste do conteúdo também para o YouTube recomendar mais o conteúdo por aqui. Compartilhe o vídeo com seus amigos e também comente por aqui para a gente conversar junto, né? E não é que o Fernando Diniz revelou mais um treinador de sucesso no futebol brasileiro, depois de revelar o Thiago Nunes lá no Atlético Paranaense, Thiago Nunes que depois venceu a Copa do Brasil e a Sul-Americana, e depois de revelar também o Odair Hellmann no Fluminense, que depois conduziu o Fluminense à Libertadores, o Thiago Nunes, o Fernando Diniz, aliás, agora revela o Hernan Crespo, que consegue quebrar o jejum de 16 anos do São Paulo sem levantar o Campeonato Paulista, e também já eram 9 anos sem levantar qualquer taça. A última tinha sido aquela Copa Sul-Americana, ainda levantada por Lucas Moura. Então, o Hernan Crespo quebrou o jejum merecidamente. O São Paulo foi campeão merecidamente pelo campeonato todo, pelo conjunto da obra, por tudo que produziu a equipe de Hernan Crespo, coletivamente, em alguns momentos importantes, priorizando a competição estadual e num planejamento, ao meu ver, adequado, porque já estava com a classificação na Libertadores bem encaminhada, né? Tanto é que o São Paulo já está com uma rodada de antecedência garantido na fase final da Libertadores, enquanto que o Palmeiras, por exemplo, priorizou a Copa Libertadores e, em boa parte do Campeonato Paulista, negligenciou a competição, né? Teve um grande descaso com a competição e uma das provas disso também foi dada pelo Abel Ferreira até o penúltimo jogo da competição, não indo à coletiva de imprensa, né? Fazendo aquele biquinho, como já é bem conhecido do técnico português. Agora, o São Paulo também foi merecido esse título pelo segundo tempo da final, né? A finalíssima, digamos assim, a partida de volta, o São Paulo foi amplamente superior no segundo tempo. Se você pegar os outros três tempos, equilíbrio. O último tempo da final, o São Paulo foi muito superior, conseguiu criar boas jogadas de gol e anulou as principais jogadas do Palmeiras, né? A gente vai até entender um pouquinho por que que houve tanta superioridade do São Paulo nesse segundo tempo, o que que o Crespo conseguiu fazer para acarretar nisso, né? E passando para isso, foi uma conjuntura praticamente de entradas de um lado e saídas de outro, né? A saída do Felipe Melo e do Patrick de Paula causou problemas para o Palmeiras, né? Deixou a zaga mais exposta. O Patrick, aliás, a saída do Felipe Melo e do Danilo Barbosa, né? A entrada do Danilo e do Patrick de Paula. O Patrick de Paula e o Danilo eles jogaram numa posição mais avançada do campo, né? E eles não protegeram tanto a defesa do Palmeiras, a linha defensiva. Com isso, o Luciano conseguiu ter mais espaço para circular no entrelinhas. O Luciano atacou praticamente como um falso 9 hoje, né? Em alguns momentos, inclusive em algumas das principais jogadas criadas pelo São Paulo no segundo tempo, há uma associação muito forte de um passe que vem de trás, o Luciano sai da profundidade, empurra um dos zagueiros com ele, desmontando a linha de zaga do Palmeiras, sai, consegue receber de primeira, com muita agilidade, que é um dos principais pontos fortes do Luciano. Ele coloca a bola para o corredor e ali explora, uma vez foi o Igor Gomes, outra foi o Reinaldo, o próprio Igor Vinícius do lado direito também. E assim o São Paulo conseguia ganhar campo, conseguia ganhar profundidade, atacava o espaço que era gerado às costas desse zagueiro que saía para encontrar o Luciano e não estava em impedimento, né? Conseguia atacar os espaços sem entrar em impedimento, porque a linha era quebrada nessa saída do Luciano, né? Então foi determinante e o Luciano só conseguia duelar com os zagueiros porque tanto o Patrick quanto o Danilo estavam numa zona mais avançada do campo, né? O Palmeiras foi obrigado a se expor mais e se descompactou. O Palmeiras é um time que se defende pensando na forma de atacar. E para você enfrentar o Palmeiras e conseguir ser superior, você precisa fazer o contrário, você precisa atacar já se organizando para se defender, ou seja, impedir que o Palmeiras explore o que ele mais gosta, que são os erros do adversário, né? E esse jogo expôs também a fragilidade do sistema ofensivo do Palmeiras quando ele precisa propor o jogo. É importante diferenciar jogo reativo de jogo ruim. Tem muito time ruim por aí que tenta ser ofensivo, mas não consegue executar bem a sua proposta de jogo.
O Palmeiras tem uma proposta de jogo e ela é bem executada na maior parte do tempo. Esse jogo do Palmeiras, esse jogo reativo do Abel Ferreira, ele funciona muito bem. E tem mecanismos ofensivos interessantes também. Então, não é só porque o time é reativo que ele é exclusivamente defensivo. Não. O Palmeiras executa bem essa proposta e consegue levar perigo aos adversários. O problema é que falta repertório ao time quando precisa propor o jogo. Uma coisa que prova isso é a quantidade de viradas, ínfima quantidade de viradas do Palmeiras. O Palmeiras tem 43 jogos dessa temporada, saiu perdendo em um terço deles, 14, né? E conseguiu virar apenas um jogo, que foi contra o Guarani pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Uma virada em 14 jogos que o time saiu perdendo. É um retrato de que, em geral, quando o Palmeiras é obrigado a propor, os outros times conseguem recuar e inibir a criatividade do Palmeiras, que praticamente não criou nada ao longo dos 4 tempos desse duelo final, a não ser por bolas paradas ou nessa recuperação de bola no campo de ataque e transição rápida, né? Eu até falei um pouquinho em outro vídeo por aqui sobre como o Palmeiras se organiza para fazer essa transição rápida e como se organiza a partir do momento defensivo para atacar. Então, hoje, a partir da entrada do Luciano, o São Paulo conseguiu explorar melhor os espaços do Palmeiras e é interessante, vamos ver algumas lições que esse jogo deixou para as outras equipes que vão enfrentar o Palmeiras de Abel Ferreira, né? Um time que parece ser tão letal, tão imparável. O São Paulo conseguiu não sofrer gols em 180 minutos desse time, é, e algumas lições a gente consegue tirar a partir dessas partidas. 4 lições que o Crespo deixa para as outras equipes. Primeiro, é importante que a equipe que enfrenta o Palmeiras do Abel mantenha a estrutura da sua linha de defesa sem exigir avanços dos zagueiros. Né? O Corinthians sofreu muito com isso, porque a falta de criatividade e de mecanismos coletivos no meio-campo, na região central, e de associações pelos lados, obrigou o Corinthians a conduzir muito a bola com seus zagueiros. E isso quebrava naturalmente a linha de defesa e é tudo que o Palmeiras quer, especialmente o Rony quer para conseguir atacar os espaços a partir do momento em que o Palmeiras recupera essa bola em geral na zona central do campo. Então o que faz o Palmeiras? O Palmeiras deixa os zagueiros livres, só que marca os passes dos zagueiros, né? E geralmente o Rony tá lá na banheira nessa hora. Aí o Rony vai voltando de levinho, quando você vê o Rony já tá na linha dos zagueiros, a pressão, o timing da pressão coletiva é muito boa, é muito bom, e aí o Palmeiras recupera a bola e aciona o Rony em velocidade, atacando os espaços e assim cria a maioria das suas chances de gol. Então, manter a estrutura da linha de zagueiros é fundamental. Como eu disse, o time que vai enfrentar o Palmeiras do Abel precisa atacar já se organizando para se defender. Assim como o Palmeiras do Abel se defende já se organizando para atacar. Então, a primeira lição é essa. A segunda lição, em vez de fazer os zagueiros se aproximarem do ataque, que é essa ideia de conduzi-los, né, de conduzi-los ao ataque, o time que enfrenta o Palmeiras precisa trazer os volantes para próximo dos zagueiros, porque assim você qualifica a saída de bola sem exigir essa aproximação dos zagueiros com a região do meio-campo. Então você traz os volantes, como hoje o São Paulo trouxe o Luan e o Lisiero, eles qualificam a saída de bola, especialmente colocando a bola na zona de transição do campo pelas alas, que é onde o jogo contra o Palmeiras precisa acontecer, e ali é que o jogo se desenvolve, mas sem expor a linha de zaga e sem expor um dos volantes, né? Tanto é que uma das únicas oportunidades do Palmeiras no jogo com o Danilo Barbosa no início foi quando os dois volantes do São Paulo estavam à frente. Né? O Lisiero ainda conseguiu correr de volta, correr de costas para fazer a cobertura, mas foi um lance raro em que a defesa do São Paulo ficou exposta. Terceira lição: lateralizar as jogadas, evitando perdas de bola em uma zona mais perigosa. Tudo que o Palmeiras quer é roubar a bola próximo à região central do gramado. Pode ver que o Palmeiras não exerce aquela pressão ao portador quando ela está com o zagueiro. Ele exerce muita pressão aos receptores das linhas de passe. Né? O Palmeiras quebra as linhas de passe. E ali é que ele quer roubar essa bola para poder acionar o Rony para atacar em profundidade. Tanto é que o Luiz Adriano, por exemplo, no Palmeiras joga quase que como um camisa 10 mesmo, né? Ele muito pouco fica com a bola no último terço do gramado. Geralmente ele vem
ele pega a bola de frente, né? E geralmente aciona o Rony. Nesse caso, o São Paulo do Crespo mostrou que é importante lateralizar as jogadas, abrir a amplitude do gramado e por ali conseguir aglomerações, infiltrações dentro dessas aglomerações, então as triangulações, por exemplo, com um jogador infiltrando por dentro delas, para que ali o time consiga progredir com a bola e achar alguém no entrelinhas. Foi o que aconteceu, por exemplo, no segundo gol do São Paulo, né, no jogo, foi claro isso, uma aglomeração pelo lado esquerdo, uma infiltração, naquele caso, se não me engano, foi do Igor Gomes, e um toque perfeito para o Luciano fazer o segundo gol da equipe São Paulina. Então, lateralizar as jogadas para achar alguém no entrelinhas ou dentro da área, atraindo a marcação do Palmeiras para os lados, né? E uma quarta lição que a gente consegue ver a partir do jogo é utilizar o mecanismo de falso 9. Como eu disse, foi um dos mecanismos ofensivos mais importantes para que o São Paulo conseguisse tamanha soberania no segundo tempo, e ele aconteceu. Como é que funcionou esse mecanismo, né? É colocar a bola ao centroavante mais próximo da região central do campo. O São Paulo no primeiro tempo estava ligando na ligação direta com o Pablo muito longe, né, tentando acionar o Pablo já quase que na área do Palmeiras. E ali não deu certo, né? O Pablo brigava lado a lado com os zagueiros, mas estava bem protegido. Quando você coloca essa bola para um falso 9 que executa essa função de sair lá da área e puxar a marcação para próximo do centro do campo, você libera espaço atrás dos marcadores do Palmeiras. E foi assim, né? Também não é qualquer jogador que consegue fazer essa função de falso 9, tem que ter uma ótima leitura de espaço, uma ótima capacidade de passe e uma ótima agilidade também. Características que tem de sobra o Luciano, que deixou muitas saudades no meu Corinthians, inclusive. Agora eu quero saber de você o que você achou do jogo, o que você projeta da equipe de Hernan Crespo para o restante do ano. Deixe aqui nos seus comentários e não deixe de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.